Oi, pessoal! Então, vamos aqui para mais uma aula de pré-cálculo. Hoje a gente está começando um conteúdo novo, né? Então, até o momento a gente estava vendo uma parte mais introdutória, começando a ver alguns conceitos relativos a pré-cálculo, cálculo 1 futuramente. Hoje a gente vai começar a parte de funções. Na aula de hoje, eu vou falar só sobre domínio e imagem de função. Se você lembra da nossa primeira aula, eu falei sobre conjuntos. E nessa aula eu já comecei a falar um pouquinho sobre domínio e imagem. Como que funcionava? Eu tinha um conjunto A e um conjunto B. Conjunto A e um conjunto B. E eu tinha uma relação entre os dois. Lembram? Como que funcionava? Da onde sai a minha flechinha, eu chamava de domínio. E aonde chega a minha flechinha, eu chamava de imagem. O que acontece agora para a função? Vou soltar uns spoilers aqui da aula. Domínio vai ser todo o valor x que eu puder utilizar na minha relação função f, que vai resultar uma imagem f de x. Então, por exemplo, no meu domínio aqui eu tenho x, que colocado na função f resulta um f de x. Eu posso pegar dentro do meu domínio o valor a, coloco na minha função e eu vou resultar num f de a. Mesma coisa para o b. Pego esse valor aqui, coloco na minha função f, na minha relação, na minha lei, são todos sinônimos. Qualquer função, lei, relação está aqui embaixo. Coloco o b na minha função e eu resulto num f de b. Tudo bem? Mas então o que vai ser a definição de função nesse caso? A função f vai ser uma lei para a qual cada elemento x do subconjunto D, o meu subconjunto domínio, de valores reais, então lembrando ainda da aula de conjuntos, eu falava dos números reais, que são todos os números existentes hoje em dia. Cada valor x vai corresponder exatamente um elemento chamado f de x, em um subconjunto I de imagem. Então agora, vamos dar os nomes às pessoas. Eu vou ter o meu conjunto domínio, que tem todos os valores reais, a princípio, possíveis. O meu valor x vai passar por uma lei, vai passar por uma relação chamada f, por uma função, e vai resultar no valor f de x da minha imagem. Isso que é uma função. Função vai ser a relação que transforma x em f de x. Tá bom? Vamos ver aqui algumas coisas. O que acontece? Essa figura aqui eu mostrei para vocês também lá na primeira aula. Os meus valores de entrada vão ser os valores x, vai ser o meu domínio. O meu processamento vai ser a minha função f. E a minha saída vão ser os valores f de x, que vão ser a minha imagem. Uma coisa que é importante vocês saberem. Quando a gente trabalhou com eixos coordenados, eu falava que y era igual a alguma coisa de x, lembram? Quando a gente trabalhou com eixos coordenados, a gente estabelecia, às vezes, uma relação entre y e x. Um jeito de escrever y é chamando ele
de f de x. Então, todo o meu f de x é a mesma coisa que eu falar y. Se eu colocar aqui nesses eixos coordenados, esses todos os valores aqui vão ser o meu domínio. E esses valores aqui vão ser as minhas imagens. A minha imagem. Vamos fazer uns exemplos. Se eu pegar uma função f de x, deixa eu escrever sempre com a mesma letra para não confundir. Se eu pegar uma função f de x é igual a x mais 1, tá bom? Então, se eu for colocar os pontos y, x e y sendo a mesma coisa que f de x, vou arrumar ali. O que vai ter? Vou colocar aqui os valores 0, 1, 2 e 3. Vou pegar o meu valor 0 e vou colocar na minha função. Então, 0 no lugar do x, 0 mais 1, 1. Vou fazer a mesma coisa para o seguinte. Vou pegar o meu valor 1, vou colocar na minha função, 1, coloco no meu lugar de x, 1. 1 mais 1, 2. Agora, 2, coloca no lugar do x. 2 mais 1, 3. 3, coloca no lugar do x. 3 mais 1, 4. Aí eu vou marcar aqui, no 0, o meu y é igual a 1. No 1, o meu y é igual a 2. No 2, meu y é igual a 3. Olhando aqui do lado. E no 3, meu y é igual a 4. Então, aqui. Então, esses vão ser as relações de domínio e imagem dessa função. Vamos fazer mais uma. Vou apagar só aqui embaixo. Vou fazer de uma outra cor para marcar no mesmo gráfico. Eu agora quero a relação f de x é igual a 2x. Vou testar para 0, 1 e 2. Y igual a f de x. Então, 0 eu ponho no x, 0. 2 vezes 0, 0. 1 substitui no x. 2 vezes 1, 2. Mesma coisa para o 2. 2 substituindo ali na função. 2 vezes 2, 4. Então, o que eu vou ter agora? No x eu 0 e no y é 0. Marco aqui o pontinho. Quando x for igual a 1, y é igual a 2. Quando x for igual a 1, y é igual a 2. Ficou no mesmo lugar aqui. Quando x for igual a 2, y vai ser igual a 4. Então, aqui. Se eu fizer aqui para mais um. 3. 3 substitui no lugar do x. 2 vezes 3, 6. Você coloca aqui. X igual a 3, y igual a 6. Então, aqui estão os pontos dessa segunda função que eu coloquei. Tudo bem? Lembrando que isso aqui é tudo para o primeiro quadrante. Opa! Primeiro quadrante. O que isso significava? Que todos os meus valores x e y são positivos. O meu eixo coordenado, ele tem vários outros valores, né? Então, existem valores negativos para x, existem valores negativos para y. Eu coloquei aqui um exemplo pequeno só para poder mostrar bem para vocês. Beleza. Compreendido essa parte de função, imagem,
e domínio. Vamos ver aqui um exemplo. Dada a função f de x é igual a 2x menos 3, então a função f de x é igual a 2x menos 3, o domínio 2, 3 e 4 e o contradomínio composto pelos números naturais entre 1 e 10, qual a imagem dessa função? Professora, você tá doida, né? Você falou até agora de domínio, falou de função, falou de imagem. Quem que é contradomínio? Como que vai funcionar? Se eu sei quem é o domínio, eu sei quem é x, certo? Contradomínio, vou chamar aqui de CD, ele está chamando dos valores naturais entre 1 a 10. Então, quem são esses valores? São todos os números inteiros 5, 6, 7, 8, 9 e 10. São esses valores aqui. Vamos fazer uns testes aqui. Se o meu domínio é x e a minha função f de x é igual a 2x mais 3, menos 3, eu quero primeiro saber a minha imagem. Então, qual é o valor de f de x para cada valor de x? Então, eu tenho os valores 2, 3 e 4. Vou substituir ali na minha função. 2 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. 3. 3 substitui aqui na função. 2 vezes 3, 6. Menos 3, 3. Volta ali para minha último. 4 substitui ali na minha função. 2 vezes 4, 8. Menos 3, 5. Tudo bem? Então, a gente já tinha combinado que isso aqui é a minha imagem. Então, se eu olhar aqui, 1, 3 e 5, a resposta vai ser a letra A, que vai ser a imagem da minha função. Professor, você ainda não disse para mim o que significa contradomínio. Se vocês olharem dentro aqui da minha imagem, dentro do meu contradomínio, eu tenho a minha imagem. 1, 3 e 5. O meu contradomínio vai ser geralmente todos os números possíveis para y. Então, o meu contradomínio sempre vai ser o conjunto de números reais. O que acontece? Por que a minha imagem não é igual ao meu contradomínio? Porque, por exemplo, nesse tipo de função aqui, eu não tenho um valor que resulte em 2, 4, 6, 7 dentro dos valores do meu domínio. Então, eu tenho domínio, todos os valores possíveis para x. No caso deste exercício aqui, são os valores 2, 3 e 4. Eu tenho imagem, que vão ser os valores resultantes da minha função. E eu vou ter o contradomínio. Todos os valores possíveis para y, todos os valores possíveis para y, ou seja, o conjunto de números reais. Nesse caso aqui, de novo, normalmente vai ser o conjunto de números reais. No nosso exemplo, ele deu que o contradomínio são os valores entre 1 e 10.
Deixa eu apagar aqui para ficar melhor de ver. Três. Beleza. Então, essa aqui vai ser a diferença entre domínio, imagem e contradomínio. Domínio, todo e qualquer valor possível do meu x. Imagem, os valores resultantes após a aplicação da minha função. E contradomínio, todos os valores possíveis para y, incluindo os da minha imagem. Então, todos os valores reais. Agora, vamos ver aqui. Assinale a alternativa abaixo, A, B, C, D e E, qual o valor que não pertence ao domínio da função. Como que eu vou resolver uma questão desse tipo? Eu não estou dizendo quem é domínio, eu não estou dizendo quem é imagem. Eu estou perguntando quem não pode ser domínio. Como que eu vou fazer? O que acontece? Eu vou ter que lembrar das regras de raízes, nesse caso aqui. Então, qual que era a regra principal de raiz? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a única condição dessa função existir é se isso aqui for maior ou igual a zero. Deixa eu usar outro, que eu acho que o vermelho não aparece muito. É que a função seja maior ou igual a zero. Preciso incluir a raiz quadrada? Não. Eu, na verdade, só preciso que 4x menos 16 seja maior que zero. Então, como que eu vou resolver? Eu vou colocar aqui que 4x menos 16 tem que ser maior ou igual a zero. 4x tem que ser maior que 16, né? Passei o menos 16 para lá, passa com sinal positivo. X tem que ser maior ou igual a 16 divididos por 4. Então, 4 está multiplicando, passa para lá dividindo. X tem que ser maior ou igual a 16 divididos por 4, 4. Então, essa é a única condição existente para que a minha função seja verdadeira. Se x tem que ser maior ou igual a 4, o domínio da minha função é qualquer x, contanto que seja maior ou igual a 4. Dessa forma, apenas o 2 não vai pertencer ao meu domínio. 4 é maior ou igual a 4, 6 é maior ou igual a 4, 8 é maior ou igual a 4 e 20 é maior ou igual a 4. Então, resposta do meu exemplo aqui, 2. Então, isso aqui é como que você deduz o domínio da função. Então, vamos agora partir para a definição de domínios. Em geral, o meu domínio vai ser escrito dessa forma. X pertence aos números reais, tal que x está entre menos infinito e mais infinito. Então, esse domínio aqui é o domínio do eixo x, na parte de eixos coordenados. Qualquer valor entre menos infinito e mais infinito. Vamos testar. Essa função aqui, f de x é igual a 2x. Existe alguma restrição para ela não existir? X aqui, nesse caso, pode ser menos 50, pode ser menos 20, pode ser 0, pode ser 1, pode ser raiz de 3. Não tem problema. Então, nesse caso aqui, o domínio x pertencente aos reais, tal que x está entre menos infinito e mais infinito. Beleza. Essa aqui, f de x é igual a x ao quadrado. Existe alguma restrição para elevar ao quadrado? Não existe. Então, de novo, o domínio dessa função, x pertencente aos reais, tal que x está entre menos infinito e mais infinito. Até aqui tudo bem. E essa aqui? F de x é igual a 1 sobre x. Tem alguma restrição que eu não posso
que eu tenho que considerar? Tem, né? Eu não posso nunca, jamais, dividir por zero. Ou seja, o meu x tem que ser diferente de zero. O meu x pode ser negativo e o meu x pode ser positivo. Ele só não pode ser zero. Então, como que eu vou fazer? Se a minha única restrição é que x seja diferente de zero, eu vou escrever que o domínio da minha função é x pertencente aos reais, tal que x diferente de zero. Só isso. Quando eu tenho restrição, eu vou colocar as restrições desse lado aqui no meu domínio. Isso aqui sempre vai ser igual no nosso curso. Meu x sempre vai pertencer aos reais. E aqui embaixo a gente tem um exemplo muito parecido com o que a gente fez ali acima. O que acontece nesse de diferente? Eu vou ter duas restrições. Primeira, a raiz de 2x menos 4 tem que ser positiva. Não pode ser negativa. Então, a raiz de 2x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Qual que é a segunda restrição? Que aqui embaixo eu não posso ter zero. Então, se eu olhar, a raiz de 2x menos 4 tem que ser diferente de zero. Como que eu posso resolver isso aqui? Eu posso simplesmente dizer que a raiz de 2x menos 4 tem que ser maior do que zero. Se eu escrevo isso aqui, eu estou automaticamente excluindo a possibilidade de dar zero. Beleza. Se eu elevar tudo ao quadrado, vou colocar aqui, elevar ao quadrado, eu vou ter 2x menos 4 maior que zero, 2x maior menos 4 passa para lá, mais 4, 2 está multiplicando, passa dividindo, x maior que 4 sobre 2, x maior que 2. Se eu respeitar isso aqui, eu consigo garantir que aqui embaixo não vai ser negativo e não vai ser zero. Então, agora eu posso dizer que o domínio dessa função, os valores que são permitidos que x tenha, vão ser um valor x que pertence aos reais, tal que x seja maior que 2. Se eu colocar isso aqui como domínio, eu garanto que a minha função está correta. Vamos fazer um exemplinho desses maior. Então, eu estou perguntando aqui para vocês qual que é o domínio dessa função toda aqui. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, quais são as minhas restrições? Minha restrição é que isso aqui seja maior do que zero, que a gente viu ali que não pode ser igual. Então, se for maior do que zero, já está ótimo. Como a gente viu anteriormente, a raiz não vai fazer muita diferença nesse caso. Então, eu preciso só que esse meio aqui seja maior do que zero. Então, eu vou escrever 1 menos 2x menos 6 sobre x menos 1 tem que ser maior do que zero. Então, vamos lá. Vou passar esse 2x para lá. Então, deixa eu pensar aqui. Vamos fazer assim. Vou passar tudo isso aqui junto. Então, se eu tenho menos tudo isso daqui, eu vou passar para lá, vai ficar
1 tem que ser maior que 2x menos 6 sobre x menos 1. Tudo bem? Vamos lá. Vou só inverter as posições para poder ficar mais fácil de ler. Então, 2x menos 6 sobre x menos 1 tem que ser menor do que 1. Agora, vou passar isso aqui multiplicando. Vou ficar com 2x menos 6 é menor 1 vezes isso aqui, x menos 1. O que é x para um lado, o que é y para o outro. 2x menos x tem que ser menor. 6 negativo passa para lá positivo, menos 1. Vou ter aqui 2x menos x, x. Menor, 6 menos 1, 5. Então, aqui eu vou ter que o domínio da função em questão vão ser todos os x pertencentes aos valores reais, tal que x é menor que 5. Se eu respeitar isso, eu consigo dizer que a minha função existe. Vou só fazer um teste aqui para mostrar para vocês com x igual a 4. f de x é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 2x menos 6 sobre x menos 1. f de 4, estou dizendo que x é igual a 4, vai ser 1 sobre, aonde tem x eu vou substituir por 4, raiz quadrada de 1 menos 2 vezes 4 menos 6, 4 menos 1. f de 4 vai ser 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 2 vezes 4, 8. 8 menos 6, 2. 4 menos 1, 3. f de 4 é igual a 1 sobre raiz quadrada. Vou fazer mínimo múltiplo comum aqui. 3. 3 divididos por 1, 3. 3 vezes 1, 3. Menos 2. f de 4 é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1/3. Isso aqui existe? Existe. A parte de baixo vai ser um valor positivo maior do que 0. Beleza. Então, cheguei ali num domínio que funciona para minha função. Pessoal, esse negócio de prova aqui, que eu coloquei, por exemplo, esse x igual a 4, eu não vou pedir na prova. Ele só é uma ferramenta bem útil para caso vocês queiram confirmar se o intervalo, se o resultado que vocês chegaram tá certo. É só uma prova real. Vamos lá. Agora eu vou construir o gráfico da função real. Então, agora a gente vai começar a lidar com a parte de curvas de funções. Então, se a gente voltar para aquela função lá que eu coloquei no comecinho da aula, onde f de x é igual a x mais 1, por exemplo, eu tinha lá meus valores de x, meus valores de y, que são a mesma coisa que os meus valores de f de x. Eu tinha 0, 1, 2 e 3. 0 substitui aqui na minha função, 0. 0 mais 1, 1. Substitui na minha função, 1 mais 1, 2. Vai lá para minha função, substitui 2 no lugar do x, 2 mais 1, 3. 3 no lugar do x, 3 mais 1,
4. Aí agora eu coloco os pontos. No ponto x igual a 0, y igual a 1. Quando x for 1, meu y é igual a 2. Quando x for 2, meu y é igual a 3. E quando x for 3, meu y igual a 4. Onde eu tracei os pontos, eu vou agora ligar esses pontos e vou dizer que essa reta é a reta f de x igual a x mais 1. Se eu olhar o meu outro exemplo, eu tinha que f de x é igual a 2x. E eu vou fazer os mesmos testes. Onde eu testava para 0 igual a 1, para x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Ponho 2 lá em cima. 2 vezes 2, 4. Mesma coisa com o 3. 2 vezes 3, 6. Então, agora eu marco. Quando x for 0, y igual a 0. Quando x for 1, y igual a 2. Quando x for 2, y igual a 4. Quando x for 3, y igual a 6. Então, agora eu faço o traço da reta. E eu digo que essa aqui vai ser a função de x, f de x, igual a 2x. Tudo bem? Beleza. Grande parte das minhas curvas vão ser funções. Toda função tem uma curva. Agora, toda curva vai ser uma função real? Então, até agora a gente trabalhou com reta, eu posso trabalhar com uma parábola, que vai ser alguma coisa de segundo grau. Eu posso trabalhar com uma função trigonométrica, seno e cosseno, então eu tinha aqui, por exemplo, uma função assim. Agora, nem toda curva vai ser uma função. Por quê? Se eu tiver uma curva que é isso aqui, tá vendo que para esses pontos aqui, o meu x tem 2 valores de y? Todos esses pontos aqui. Quando eu falei para vocês a definição de função, eu disse que para todo valor x eu tenho um elemento f de x. Ou seja, para todo valor x eu tenho apenas um y. Quando eu tenho esse tipo de curva, eu estou tendo 2 valores de y. Então, se eu olhar aqui nessa curva, para o meu x igual a 4, eu vejo que y pode ser 1 e 3, ou ainda y igual a 5,1. Estou só chutando aqui por causa de onde eu passei o gráfico, tá? Esse tipo de situação não caracteriza uma função. Não caracteriza uma função. Uma função, um valor de x, tem apenas um valor de y. Tá bom? Então, todas as minhas funções, eu tenho um x para um y, mas o contrário não precisa ser verdadeiro. Eu posso ter dois y diferentes para um x, que nem o caso de uma função quadrática, uma função de segundo grau. Então, eu tenho nessa linha aqui, eu tenho um valor y e eu tenho 2 valores de x, tá bom?
Então, regrinha. A função é qualquer regra que eu tenha um valor de x para um valor de y. Só isso. Não esqueçam disso. Beleza. Vamos fazer assim. Terminou a parte teórica da aula. Esse aqui vai ser o vídeo que eu vou postar sem a parte do live. Eu vou fazer a postagem da live também. E vocês têm lá no Ava 2 listas de exercício. Uma que é só para praticar e a outra que é para me entregar. A que é só para praticar, vocês fazem em casa. Se vocês quiserem tirar dúvidas, vocês fiquem à vontade. Mas não precisa mandar para mim por e-mail nem nada. A que é para entregar, eu quero que vocês postem no Ava a resolução dos exercícios. Tá legal? Beleza.